Viu Podcast, a sua mídia digital. Olha, o primeiro ato é garantir pagamento dos salários em dia para o funcionário público, tanto ativo quanto inativo. Para as pessoas terem a sua dignidade, Campos precisa pagar e nós vamos pagar salários em dia a quem trabalha na prefeitura. Então, a primeira medida é olhar as contas da prefeitura para garantir pagamento de salário em dia. Alô, meus amigos, alô, minhas amigas. Estamos aqui em frente ao Ferreira Machado, a qual todos os servidores aqui da saúde estão reclamando porque ainda não recebemos de dezembro, sem 13º. Queremos receber! E o 13º! E o 13º! E o 13º! E o 13º! Ferreira Machado cheio, muitos pacientes, o risco de Covid, muitos que pegaram Covid, inclusive eu. E a gente está aí há quase 2 meses sem receber um culto. Há quase 2 meses sem receber um culto, nenhum pagamento. 13º, falta tudo. Viu Podcast, a sua mídia digital. Campos dos Goytacazes, a maior cidade do norte do estado do Rio, com 500 mil habitantes, se transformou em máquina trituradora de prestígio da classe política no poder. 5 componentes aceleram os motores. São eles pela ordem: 1. Queda de arrecadação. 2. Atraso de salários dos servidores municipais. 3. Aumento de tarifas públicas. 4. Descrédito da classe política. 5. Covid-19. Com pouco mais de 20 dias no cargo, o prefeito Vladimir Garotinho, filho dos ex-governadores Rosinha e Antony Garotinho, já sente o quanto será difícil governar um município que chegou a ter um orçamento de 3 bilhões. Atualmente, a arrecadação estimada para o ano de 2021 é de 1,6 bilhão anual. Neste episódio do podcast Direto da Redação, você vai entender a intensidade das contradições que alimentam as chamas de uma crise sem precedentes na cidade que foi vanguarda, sendo a primeira da América Latina a ter luz elétrica. Conhecerá os ciclos econômicos que propiciaram o apogeu e as razões da derrocada econômica. A cidade é o berço de Antony Garotinho, líder de um clã político local que alcançou o cenário regional. Direto da Redação. A história mais recente da cidade de Campos dos Goytacazes no cenário nacional foi pautada pela disputa política local. Foi por ocasião da Operação Chequinho, em 2016 e 2017, que deflagrou uma série de prisões e cassações. Outro episódio que sacudiu o cenário político da cidade foi a Operação Caixa d'Água, a partir de 2017, que veio logo na sequência da Operação Chequinho e também terminou com prisões. Nessas duas operações, o alvo com maior evidência nas ações policiais foi o casal de ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha, além de outros integrantes do núcleo político comandado pelo clã familiar. Viu Podcast, a sua mídia digital. Os ex-governadores do Rio de Janeiro, Antony Garotinho e Rosinha Matheus, foram presos hoje por suspeita de superfaturamento de contratos na Prefeitura de Campos. Em 3 anos, Rosinha foi presa 2 vezes. Antony Garotinho, 4. Segundo os promotores, a prisão preventiva agora foi necessária porque havia o risco deles intimidarem testemunhas. Nesse vídeo, Garotinho aparece numa maca. Ele reluta, mas é contido pelos agentes da Polícia Federal. Antony Garotinho foi preso pela Polícia Federal. Ele é suspeito de participar de um esquema de compra de votos em Campos, no norte fluminense. Direto da Redação. Prisões e cassações de políticos em Campos é apenas um tópico na sequência de uma história que precisa ser compreendida, ainda que de forma resumida. Campos não começa ou termina com a família Garotinho.
É bom que isso seja pontuado, mas no decurso de 3 décadas, desde que o líder do clã dos Garotinhos conquistou pela primeira vez a prefeitura, a trajetória do grupo político a partir daí permeia a história política local. Antes de chegar na crise que eleva atualmente a temperatura do fogo que aquece o ambiente nesta planície, vamos entender um pouco de sua história e ciclos econômicos. Viu Podcast, a sua mídia digital. Com 500 mil habitantes e cortada pelo Rio Paraíba do Sul, Campos dos Goytacazes vivenciou ciclos de riqueza e crises econômicas desde o final do Segundo Império. É uma dinâmica de altos e baixos que faz lembrar uma gangorra. Foi a primeira cidade da América Latina a inaugurar luz elétrica, cerimônia que contou com a presença do então imperador Dom Pedro II em 1883. A chegada da energia elétrica gerou uma onda otimista que até os dias atuais alimenta o ufanismo de alguns moradores. Neste mesmo período, a economia local intensificava o ciclo de produção de açúcar, com dezenas de usinas produzindo a partir da cana cultivada nas grandes fazendas. Com o advento da República, esta indústria sobreviveria como principal base da economia local. Viu Podcast, a sua mídia digital. A cidade de Campos fica bem no meio da planície dos Goytacazes, a 330 quilômetros do Rio de Janeiro. E tem no Rio Paraíba do Sul um dos seus principais atrativos. Uma regata no Rio Paraíba conta com a participação dos associados dos clubes locais. A história de Campos teve início quando Dom João III, então rei de Portugal, assinou carta régia doando a Pero Góes da Silveira a capitania de São Tomé, no início do século XVI. Mas foi só na segunda metade do século XVII que começaram a fumegar as primeiras chaminés das engenhocas de aguardente, desenvolvendo-se a lavoura de cana e se multiplicando os rebanhos. Direto da redação. Após a Revolução de 30, o setor sucroalcooleiro começou a ganhar concorrência do emergente Parque Industrial de São Paulo, que também entrou na produção de açúcar e álcool. Mas alguns fatores dariam sobrevida às usinas de Campos ante a concorrência. Esses fatores foram os subsídios ao longo do governo militar após 64 e posteriormente o Proálcool, programa criado para estimular a produção de um combustível alternativo voltado para enfrentar a crise do petróleo na década de 70. Em décadas de dinheiro farto, o usineiro exercia prestígio e poder político. Com forte incentivo da União, as usinas passaram a produzir álcool para abastecer as frotas de carros que passaram a ser movidas por este combustível alternativo. Mas na década de 80, década perdida para a economia brasileira, os subsídios começaram a escassear e foram sepultados definitivamente no governo Collor a partir de 1993, quando boa parte das usinas já estavam falidas na cidade. Com o ciclo do açúcar morrendo, essas indústrias começaram a atrasar salários. As greves eram frequentes, assim como a luta pela regularização de salários e reajustes. A figura do usineiro rico e poderoso deu lugar ao estigma de explorador, em uma cidade que no Império foi um dos polos da escravatura e da luta pela abolição. Viu Podcast, a sua mídia digital. É retrato de história, terra de um povo valente e ungido, mais rica e comunicativo. Cidade invejada lá fora, e o povo fala só pra porrinhar, balaiar. Campista nem criado, nem a vista, já virou de tão popular. Com Trianon, a fábrica de tecidos, e no carnaval, deixa que eu chuto e Plutão ficaram patenteados dentro do nosso coração. Quanta saudade do bonde do Capão, a imprensa do passado, nossa gratidão. O seriado no Coliseu, a fubada figurinha, esse gibi é meu. Joga Ouro Negro, engrandece a explanação, mas não deixe de mandar para cá nosso guinhão. Joga Ouro Negro, engrandece a explanação, mas não deixe de mandar para cá nosso guinhão. Direto da redação.
Esse samba enredo que você acaba de ouvir, da agremiação carnavalesca Unidos da Coroa, ele é de 1988 e sintetiza bem o sentimento nostálgico da cidade de Campos. A interpretação na voz de Eli Miranda, um talento local, é sempre lembrado para ilustrar Campos como terra do que já teve. Mas é na efervescência das greves na porta das usinas, à beira da falência, que emerge a figura de Antony Garotinho para uma escalada política. Jovem radialista e com inserção no teatro, ele capitalizou o momento, dedicando programas de rádio em defesa dos grevistas das usinas. Fez uma investida também no estilo popularesco, com campanhas de doações. Se a década de 80 foi perdida para o Brasil, para Antony Garotinho foi uma década de ouro, porque no decurso dos anos ele conquistaria o mandato de deputado estadual em 1986 e posteriormente a prefeitura em 1988. Na disputa sucessória do final daquela década, Garotinho se beneficiou da divisão de dois grupos tradicionais, um liderado pelo ex-prefeito Rockefeller de Lima e outro pelo então prefeito Zezé Barbosa, que Garotinho escolheu como adversário e com quem seria impiedoso com denúncias nos meios de comunicação. Portal Viu. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Em 1989, após a posse de Garotinho como prefeito, o ciclo das usinas já estava praticamente esgotado. Mas um novo ciclo, muito mais turbinado por dinheiro, se iniciava. O ciclo do petróleo, o ouro negro. Os estados e as cidades produtoras de petróleo começam a receber royalties e participação especial pela produção em suas respectivas zonas marítimas. Na bacia de Campos, a Petrobras iniciava um processo de exploração em águas profundas, tecnologia que dominaria até chegar à extração em zonas marítimas ultra profundas, a camada do pré-sal. Ao longo da década de 90 e 2000, a bacia de Campos explode com produção petrolífera, chegando a responder pela produção de 80% da produção nacional de petróleo. A explosão a que me refiro aqui nesse tópico é uma explosão de produção de petróleo, não é literalmente explosão de plataformas, que também ocorreria no decurso das explorações na bacia de Campos. E no auge da produção petrolífera, a partir do ano 2000, Campos passou a ter um orçamento bilionário, chegando a 3 bilhões no auge da produção. Foram tempos em que a cotação do barril do petróleo no mercado internacional chegou a $118. Com dinheiro financiando obras de grande porte e programas sociais, contemplando um grande contingente da população pobre, o garotismo, que dominava a política local, passou a acalentar sonhos de voos mais altos. Um deles foi a disputa pelo governo do estado, que Garotinho tentou em 1994, quando perderia para Marcelo Alencar, mas conquistaria em 1998, vencendo uma eleição contra César Maia. Garotinho seria governador e 10 anos depois de sepultar o ciclo das usinas em Campos. Ele posteriormente elegeria a esposa Rosinha Garotinho governadora e na sequência tentaria a presidência da República, ficando em terceiro lugar. Esses projetos políticos sempre tiveram a cidade de Campos, berço do clã familiar, como embrião. Foi a experiência em Campos que ancorou os projetos políticos, que depois ganhou um novo estágio com a conquista do governo do estado. Mas ao deixar o governo estadual, o garotismo teve que voltar ao berço para se reorganizar no processo político regional. A volta à política local se deu com a eleição de Rosinha Garotinho prefeita na cidade em 2008. Aqui nesse tópico começa uma etapa que desembocará na crise financeira que se inicia no ano de 2014, atravessa 2015 e explode a partir de 2016. O termo explosão é sempre utilizado nesse podcast para caracterizar força circunstancial. Viu Podcast, a sua mídia digital. Garotinho não é um candidato de última hora. O Garotinho não é um candidato que está apresentando propostas que não possam ser viáveis ao povo. O Garotinho já teve a oportunidade de mostrar para que veio e é um dos poucos políticos que entra e sai pela porta da frente. Um dos poucos. E tem demonstrado isso. Os adversários e a grande imprensa que é contra o Garotinho tenta desmerecer o governo do estado que ele fez, dizendo que o Garotinho não fez nada. O Garotinho foi um excelente governador e considerado o melhor governador do Brasil, pelo Datafolha. Ainda que mintam durante a campanha, que comecem a inventar histórias de novo contra o Garotinho, eu
Direto da redação. O discurso que você acaba de ouvir é da então prefeita de Campos, Rosinha Garotinho. Ela discursava na convenção que lançava o seu marido Antony Garotinho como candidato a governador pela segunda vez. Depois de governar o estado do Rio em nome da sobrevivência do grupo político, Rosinha voltou a Campos em 2008 para disputar a prefeitura. O grupo estava sem referência local e sem espaço para abrigar militantes e aliados políticos em cargos comissionados. Com um orçamento que ainda estava acima de 2 bilhões, o berço político oferecia todas as condições para o reinício de uma retomada no plano estadual. Garotinho, nesta eleição, não seria candidato a governador. Ele lançaria o então aliado Fernando Peregrino. Sérgio Cabral seria o governador eleito nessa ocasião. Garotinho seria o candidato a deputado federal que obteria mais de 694 mil votos, uma votação recorde no estado do Rio. Em Campos, Rosinha já era prefeita, depois de derrotar um ex-aliado, o ex-prefeito Arnaldo Viana, filiado ao PDT e com forte prestígio na cidade. Ela tinha apenas 5% das intenções de votos no início da campanha, mas graças a uma estratégia que conciliou campanhas de rua e TV, ganhou a eleição. Mas um fator ajudou muito. O marido, Antony Garotinho, que tem um alto índice de rejeição na cidade, concentrou-se nos bastidores. Rosinha Garotinho passou a ser apenas Rosinha na campanha. E o jingle, é ela, empolgou. Ela que une a cidade, ela que o povo quer, ela prefeita do povo, eu voto Rosinha de novo, o melhor pra Campos é ela. Rosinha fez um primeiro governo enfrentando problemas judiciais. Foi afastada do cargo pelo Tribunal Regional Eleitoral por 7 meses, isso já no primeiro ano de governo, em 2008. Ela foi condenada em ação de investigação judicial eleitoral por acusação de abuso dos meios de comunicação, naquele mesmo ano, antes da eleição. E conseguiu reverter essa decisão no TSE e voltar ao cargo. Com a prefeitura nadando em dinheiro de royalties do petróleo e participação especial, ela empreendeu projetos na periferia, reabriu o restaurante popular, recriou o cheque cidadão e programas de complementação de renda. Foi reeleita para o segundo mandato com quase 70% dos votos válidos. Mas é nesta segunda etapa que começam os primeiros focos do incêndio que continua devastando a cidade. Ainda que haja uma tentativa de personalizar crises e que o governo Rosinha tenha responsabilidades por eventuais erros na administração de Campos, seu governo não fabricou a crise que persiste no município. O garotismo, na verdade, também foi devastado pela crise e a situação se agravou com a campanha sucessória de 2016, quando a judicialização, na onda do lavajatismo, entrou em cena sob uma roupagem da República do Chuvisco. Para que o brasileiro que está distante desta realidade provinciana, interiorana, entenda a origem da República fictícia, chuvisco é um doce característico de Campos e ganhou projeção com a ascensão regional do garotismo, que transportou personagens desta cidade para o núcleo do poder no Palácio Guanabara, Tribunal de Justiça do Rio e Tribunal de Contas do Estado. Mas essa transposição merece um podcast exclusivo. Não vamos esgotá-lo aqui. Viu Podcast, a sua mídia digital. A sucessão municipal de 2016 em Campos estava predestinada a terminar em problemas. O ambiente era hostil ao garotismo, que atingiu o ápice do seu desgaste depois de 8 anos de mandato, além de uma crise internacional que desvalorizava a cotação internacional do barril do petróleo. Isso afetava uma das principais fontes de receitas dos municípios petrorrentistas, royalties do petróleo e participação especial. Em pleno ano eleitoral, a prefeitura foi obrigada a rever o cronograma de obras, promoveu cortes em cargos comissionados e muitos trabalhadores que atuavam nessas funções passaram a receber por meio de recibo de pagamento autônomo, chamados RPAs. Uma situação inusitada diante da legislação trabalhista, mas aparentemente tolerada pelo Ministério do Trabalho em razão da crise. RPA não tem vínculo empregatício, não tem direito a nada, nem a 13º. É uma espécie de pária no serviço público. Mas em meio à crise, o garotismo manteve os programas sociais, como cheque cidadão e passagem a R$1 no transporte coletivo, programas de forte apelo popular. O sistema de transporte era mantido com deficiência, porque as empresas estavam sufocadas em função de atraso nos repasses dos subsídios e as greves no sistema de transporte coletivo eram frequentes.
Para manter esses serviços e a folha salarial, a prefeita recorreu a uma antecipação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, lastreada em futura arrecadação de royalties do petróleo. A oposição apelidou a operação como venda do futuro, porque criaria endividamento para o próximo prefeito. E chegou a entrar com ação judicial tentando barrar essa negociação com a Caixa Econômica Federal. Mas como tinha aprovação da Câmara de Vereadores e tinha amparo legal, a Justiça manteve a operação com a instituição bancária. Já o programa Cheque Cidadão, sob a alegação de queda de renda da população pobre e aumento do índice de desemprego, foi ampliado no ano eleitoral de 2016. Não tardou a surgir denúncias de uso do programa para captação ilícita de votos. Durante a eleição e no pós-eleição, a empresa seria pautada por operações da Polícia Federal e Ministério Público, com prisões de candidatos à Câmara de Vereadores acusados de distribuir cheque cidadão em troca de votos. Alguns vereadores eleitos seriam caçados e presos. Antony Garotinho, que foi secretário de governo da esposa, reagiu ao seu estilo combativo, que provocou um acirramento de ânimos com setores da Polícia Federal, Ministério Público Federal e do Judiciário local. Esse acirramento evoluiria para desdobramentos nas operações policiais, que posteriormente eclodiram com as prisões de Antony Garotinho e da esposa Rosinha, líderes do clã político. Por outro lado, Rafael Diniz, um jovem que exercia o primeiro mandato de vereador, capitalizou um sentimento de mudança que passou a pairar sobre a cidade, graças à oposição acirrada contra a família Garotinho. Com forte apoio da mídia que tornara-se antigarotista em função da escassez de verba publicitária, Diniz foi eleito no primeiro turno em 2016. Adotou uma forte retórica contra o governo Rosinha. Ironia do destino, ele é neto do ex-prefeito Zezé Barbosa, que no passado foi alvo das denúncias de Antony Garotinho. Prefeito, dizer para a senhora que a nossa intenção é uma só. Primeiro é tirar a senhora e o marido da senhora aqui da nossa cidade, limpar a nossa cidade. E segundo, mais que tirar do buraco, nós vamos colocar Campos no lugar onde merece estar, como destaque no nosso país. E com gestão inovadora, moderna, eficiente, transparente e criativa, respeitando as pessoas em primeiro lugar, prefeita. Infelizmente a senhora admite que vem fazendo esses anos todos, deixando a nossa cidade no buraco. Mas eu estou com muita disposição para consertar essa cidade, dar ao campista aquilo que ele merece, respeito e dignidade. Viu o podcast, a sua mídia digital. Mesmo diante do desgaste do governo fortemente abalado por denúncias e ações judiciais, a parcela de 30% de votos do garotismo garantiu ao candidato do grupo Dr. Chicão o segundo lugar no pleito de 2016. O inferno astral evoluiu para condenações judiciais e rejeição de contas no legislativo, que já impôs a Rosinha Garotinho 8 anos de inelegibilidade. A crise que tragou o garotismo persistiu para devastar a popularidade do governo Rafael Diniz. Ele comandou um governo que terminou com um índice baixíssimo de popularidade. Diniz não conseguiu se reeleger 4 anos depois. Ficou em 4º lugar na eleição do ano passado. O seu desgaste fertilizou o ambiente para o retorno do garotismo na figura do deputado Vladimir Garotinho, que também adotou uma forte retórica contra o que chamou de fracasso do governo Rafael Diniz. O filho de Rosinha e Garotinho assumiu o mandato em janeiro deste ano e com pouco mais de 20 dias no cargo já enfrenta o sabor amargo das cobranças. A cidade permanece em crise. O desemprego atinge 90 mil pessoas. Apenas 70 mil pessoas em uma cidade com 500 mil habitantes estão empregadas com carteira assinada, ganhando em média 2 salários mínimos. Apenas 1% da população tem salário acima de 10 mil. Esses números evidenciam o quanto a cidade de Campos tem uma economia frágil e um poder de consumo baixo. A crise na saúde também persiste com aumento nos casos de Covid-19. A saúde nunca dependeu tanto de ajuda do governo estadual e federal. Na última eleição, os servidores já estavam com salários atrasados e permanece uma herança do governo Rafael Diniz. A única herança maldita do antecessor que o Vladimir mantém e não revoga é o reajuste de 7,14% na tarifa de água e esgoto, que favorece a concessionária Águas do Paraíba. A medida é duramente criticada por contribuintes e a inércia de Vladimir permite a manutenção desse reajuste no momento em que a cidade está descapitalizada também é alvo de crítica.
O governo é duramente criticado em função dessa medida que favorece Águas do Paraíba. E nesse ambiente, o descrédito castiga a classe política. Ano passado, mais de 1/3 dos eleitores do município de Campos se abstiveram de votar. Um dos desafios do novo prefeito é manter seu eleitorado cativo e seduzir parte dos eleitores que continuam avesso ao garotismo. Para ganhar fôlego no plano político regional, o clã político Garotinho dependerá do sucesso de um dos seus herdeiros na cidade, que ao longo de décadas se tornou viciada em benesse da máquina pública. Mas sua eleição já tem um significado especial para a família. Onde o pai e a mãe foram banidos da disputa política por decisões da justiça, Vladimir Garotinho venceu no voto. Este podcast até aqui focou-se na narrativa resumida e histórica dos acontecimentos. A partir de agora, vamos à entrevista para análise dos fatos. Entrevista. O entrevistado nesse episódio é o professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Marcos Pedlovski. Ele é bacharel e mestre em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com PhD em Projeto e Planejamento Ambiental na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Pedlovski também é colunista do Portal Viu. Professor, é um prazer contar com sua colaboração neste podcast direto da redação. E desculpe incomodá-lo durante essas boas e merecidas férias, hein? É um prazer sempre estar contigo e trocar ideias aqui nas suas atividades jornalísticas, e estou aí a posto para tentar contribuir com o seu esforço. Professor Marcos Pedlovski, nesse podcast aqui a gente fez um passeio histórico pelos ciclos econômicos de Campos, as mudanças sociais, as mudanças pelas quais a cidade ela passou nessas últimas décadas, as mudanças até no cenário político, com rupturas, com adequações, com acomodações. E nós estamos agora diante de um panorama novo, que não é tão novo, mas é um retorno de um representante de um clã familiar na política local. Foi a eleição do deputado Vladimir Garotinho, prefeito de Campos. Está aí há pouco mais de 20 dias no cargo. E ele sucede um governo que não foi bem avaliado pela opinião pública, que foi o governo do prefeito do antecessor Rafael Diniz, mas que a cidade ela ainda persiste com uma crise que atravessou o governo de Rafael Diniz, que passou boa parte do final do governo Rosinha Garotinho e que desafia o governo de Vladimir Garotinho nessa fase inicial. O senhor acredita, professor Pedlovski, que haja uma mudança substancial em relação ao governo que se encerrou em dezembro na cidade de Campos e o que se inicia agora, ou estamos diante aí do que se desenha o mais do mesmo? Bom, Roberto, é uma boa questão. Eu acho que, como já tem sido demonstrado nesse início do governo, do Vladimir, ele já consegue fazer mais, ele já se coloca na figura de um prefeito que percorre as ruas. Isso é muito pouco, mas já é muito em relação ao que o Rafael Diniz fez em 4 anos. Então isso pode dar um fôlego inicial para o Vladimir, desde que ele não perca culpando tudo, jogando tudo nas costas no Rafael Diniz, como o Rafael fez com a mãe dele, a prefeita Rosinha Garotinho. Essa postura mais proativa, mais presente nas ruas, pode dar um certo respiro inicial para o Vladimir, que ele tem que saber aproveitar rápido, porque inclusive a eleição dele não foi tranquila como se fazia antevendo no primeiro turno. Então essa questão da oportunidade política que está se apresentando, porque ele sucede um governo muito ruim, muito fraco. Então ele tem um certo lag time aí para operar e tentar constituir uma dinâmica de governo. Agora, ele vai ter que reinventar o garotismo e partir para novas ideias. Esse início de governo me preocupa um pouco, porque eu estou vendo um museu de velhas ideias sendo aplicadas aí, certo? A própria questão da reabertura do comércio por pressão do que eu estou chamando de necrocomerciantes campistas, para mim foi um mau sinal, como foi um mau sinal a extinção da Secretaria de Meio Ambiente, no momento em que a cidade precisa estar preparada para uma série de desafios ambientais. Então eu tenho uma série de preocupações, não com o momento imediato, mas para o médio e longo prazo desse governo, Roberto.
Professor, uma outra questão o senhor já toca muito importante, que é essa presença ostensiva, proativa do Vladimir na rua. Ela realmente é um diferencial em relação ao governo do antecessor dele, o Rafael Diniz, porque o Rafael foi um governo mais de gabinete, né? Se teve muita questão de gabinete, foi um governo que saiu pouco às ruas ao longo do seu mandato, e ele mesmo reconheceu isso em algumas conversas, eu acho que até publicamente, que ele não foi um governo, foi um governo muito de gabinete. Mas a questão assim desafiadora que se põe, que se coloca neste momento no cenário de Campos, especialmente, não é só apenas do Vladimir, é com relação a um novo ciclo, porque nós estamos assistindo o esgotamento do ciclo do petróleo na Bacia de Campos, que é a grande fonte de receita nesses últimos 30 anos. Essa fonte de receita ela já se esvaiu, a queda de produção na Bacia de Campos, e a cidade ela não encontrou ainda, pelo menos ao que se demonstra, uma nova vocação. O senhor consegue visualizar isso num curto, médio ou longo prazo, que a cidade ela vai encontrar um novo ciclo para sair dessa crise que ela está mergulhada atualmente? Olha, isso vai depender de uma certa modernização de ideias nesse momento dentro do governo municipal. Porque se ficar tentando repetir esse museu de velhas ideias e, por exemplo, tentar ressuscitar o ciclo sucro-alcooleiro no município, como tem sido aventado, ou se deixar a máquina da prefeitura a reboque dos interesses paroquiais e setores que nunca agregaram valor, sempre tiraram dinheiro da prefeitura, aí nós vamos apenas ver um processo de aprofundamento da crise. Campos do Goytacazes, eu diria que as suas elites têm mais sorte do que juízo, porque sem que houvesse um esforço local, nós temos na região, no município de Campos, e fortemente polarizador, da zona da Mata Mineira, do sul capixaba até a região dos lagos, nós temos um forte polo universitário com capacidade de desenvolvimento tecnológico. Ainda que as universidades estejam também passando por crises financeiras gravíssimas e isso tem dificultado a condução, por exemplo, do desenvolvimento tecnológico a partir das universidades, Campos tem esse nicho de conhecimento e de capacidade de desenvolvimento de um outro modelo econômico que não seja depender da cana e do açúcar. Então, eu diria que um ponto muito forte são as universidades públicas e privadas, principalmente as públicas, onde se faz pesquisa, onde repousa a grande chance de Campos se tornar, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, uma nova Campinas. Até hoje, não houve o mínimo de investimento municipal nas universidades, como foi feito em Campinas, onde é uma simbiose entre o governo municipal e a Universidade de Campinas. Por isso, a Campinas é hoje polarizador de uma região metropolitana que só existiu porque foi feita uma simbiose entre a Universidade Estadual de Campinas e o governo municipal, as elites econômicas de Campinas. Souberam trabalhar muito bem isso. Então, eu diria que essa é um ponto forte que, lamentavelmente, apesar de eu ter indicado até pessoalmente o Vladimir, nós precisamos de uma Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia com recursos. Porque dinheiro, você sabe, apesar de se falar muito, tem dinheiro em Campos. Ainda é um dos maiores orçamentos municipais. É maior que o orçamento de Florianópolis e Juiz de Fora. Só para ter duas cidades que as pessoas conseguem visualizar. E não há investimento sério em ciência e tecnologia. Isso é um erro muito grande. E eu espero que o Vladimir consiga perceber isso e aproveitar esse potencial. Um outro aspecto que, quando se fala de agronegócio, parece que o agronegócio em Campos é a cana. Não, a cana é passado. O ciclo da cana não volta para a região, porque está lá no Tocantins, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Minas, ali na direção do Centro-Oeste. Aqui na região nós deveríamos, e se diz que vai se aproveitar isso, é a fruticultura tropical. Tem toda uma capacidade de produção de alimentos. Então é uma combinação de alta tecnologia com um melhor aproveitamento das terras agrícolas. Eu acho que aí são dois pontos de partida para começar a tirar o município da crise, porque existem outras áreas, por exemplo, que são pessimamente aproveitadas, que são as potencialidades naturais do município para fazer um turismo, um agroturismo, um turismo ecológico, só a região do Imbé daria para ser muito bem aproveitada, e até hoje
o município nunca olhou seriamente para o potencial econômico que o turismo teria na região do Imbé, na minha opinião. Então, saídas existem. O que não pode ser é que se mantenha, vou usar novamente o termo, esse museu de velhas ideias paroquialista que não consegue relacionar as potencialidades efetivas e superar modelos que já estão derrotados, né, Roberto? O professor Pedrovski, tem uma outra questão também em Campos, que desde 2004 o judiciário ele não sai de dentro da eleição. Desde a eleição de 2004, em 2005, em maio de 2005, foi cassado o diploma do prefeito, na época, o Carlos Alberto Campista, por decisão da Justiça. Prefeito vice na ocasião, Toninho Viana. Depois disso, houve afastamento jurídico, que já não foi mais na seara eleitoral, já na seara, na esfera da Justiça Federal do prefeito Alexandre Mocaibe, que depois voltou ao cargo. Aí, posteriormente, sua sucessora, Rosinha Garotinho, ela foi afastada do cargo por 7 meses, depois volta ao cargo. Aí, já no segundo mandato, já enfrenta problemas também durante um processo eleitoral, eclodindo aí em operações chequinho, caixa d'água, nesses episódios que todo o Brasil assistiu. Então a judicialização também da política local, da administração local, é um complicador nesse universo de crise, não? Olha, eu tenho que notar também, que eu já falei sobre isso, eu fiquei pasmo com o silêncio que essas forças ficaram durante os 4 anos do Rafael Diniz. Porque você sai de um ativismo judicial fortíssimo, né, durante os 8 anos da prefeita Rosinha. Você também tem a retirada estranhíssima do cargo do Carlos Alberto Campista, que até hoje não acho que foi corretamente analisado aquele caso por ninguém, porque o Campista ele é caçado pela denúncia de um cabo eleitoral do candidato derrotado. Isso aí é um dos casos mais sui generis que eu conheço na história da política recente do Brasil. E aí, durante... você cita todo esse período de ativismo judicial, quando chega na administração do Rafael, ele teve mar de almirante o tempo inteiro. E eu só espero que esse mar de almirante não seja interrompido só porque agora o sobrenome do prefeito, ainda que seja um sobrenome apelido, seja Garotinho. Não que não tenha que se apurar eventuais desvios, crimes contra a administração pública, nada disso. Não estou sendo conivente com o crime. Eu só espero que a gente tenha as ações na devida proporção das denúncias ou dos eventuais crimes que ocorram. Porque não se pode voltar agora que saiu o Rafael Diniz, a gente voltar para um modus operandi que prevaleceu antes dele, né? O professor costuma dizer o seguinte, que a eleição do Vladimir em Campos, ela tem um significado muito especial para o clã familiar, porque a mãe saiu de Campos praticamente inelegível, o pai saiu também aqui com problemas de inelegibilidade, com problemas jurídicos. E quando você tem todos esses episódios recentes, aí você tem um membro da família que ganha no voto, porque Vladimir venceu no voto, foi uma eleição legítima, você dá um recado também para fora, né, para fora da cidade. Você mostra, por exemplo, que onde se tirou por iniciativa da justiça, a vontade popular, ela restabeleceu. O senhor acredita que a eleição do Vladimir em Campos, ela pode representar um novo fôlego para o garotismo em nível regional? Olha, pode representar um novo fôlego ou pode representar um enterro definitivo. Por isso, eu esperaria que tanto o Vladimir quanto aquele núcleo duro do seu entorno pensassem bem as ações que serão desenvolvidas e, mais uma vez, não se rendam a interesses paroquiais de pseudo-aliados que só tiram. Tem aliado que só chega para tirar, não chega para colocar nada. Se não houver a clareza que precisa de um modelo agressivo de desenvolvimento que supere a âncora do setor sucroalcooleiro falido
e pare de tratar a prefeitura como tetas gordas para setores que não sobreviveriam fora disso, porque eu estou falando disso até porque o vice-prefeito Frederico Paes, que curiosamente é do setor sucroalcooleiro, falou que iria ter que algumas vacas gordas que mamam há 30 anos as tetas da prefeitura de Campos vão ter que ser desmamadas. Eu espero que eles façam isso e que, por exemplo, se coloque o uso do recurso público de maneira diligente, de maneira agressiva, no desenvolvimento de alternativas que projetem um salto para o futuro. Porque você, Roberto, como é um cara estudioso, é só ver o exemplo chinês. A China era um país rural há 30, 40 anos atrás e hoje está se arvorando a ser a primeira potência econômica do planeta. Aí como é que foi feito isso? Com muito investimento em educação, ciência e tecnologia. E os chineses continuam fazendo isso. Tanto que eles hoje controlam os insumos de todas as vacinas imagináveis contra a Covid-19. Isso não aconteceu gratuitamente. Então nós temos que ver se o grupo político que hoje tem no prefeito Vladimir a cidade de Campos como seu reduto último, pare de pensar paroquialmente e coloque a cidade para se conectar com o que há de mais moderno em termos de modelos de desenvolvimento econômico. Porque é bola ou bólica, ou é resgate ou é enterro, na minha opinião. Professor Pedófilo, o que mais me fascina no modelo chinês é o planejamento. Porque ali o Partido Comunista Chinês, ele se reúne, então eles têm os planos que eles estabelecem ali para os próximos 20 anos, para os próximos 30 anos, para os próximos 4 anos. Então há um planejamento integrado ali com vários ramos da sociedade chinesa e se estabelece uma meta. Então há todo um planejamento. O chinês, geralmente, governo chinês, ele não fica enxugando gelo, ele não fica só apagando incêndio, né? Então as pessoas, elas sabem onde querem chegar. A China sabe onde ela quer estar, qual o papel que ela quer ocupar daqui a 20, 30 anos, né? Não, e não é só planejamento. O estilo chinês de desenvolvimento econômico tem uma outra palavra, que é o projetamento. Você tem projetos claros, tem um senso de destino claro. Isso é que, obviamente, tem sempre mecanismo de ajuste, tem sempre momentos de crise, mas você tem saídas pensando o futuro. Eu já estive 2 vezes na China. A última conferência que eu tive na China, eles estavam readequando todas as estruturas de proteção contra ciclones e tufões na China, pensando nas mudanças climáticas globais que pode acontecer daqui a 10, 20, 30 anos, os efeitos que eles vão querer, estão projetando conter, já estão construindo obras para conter. Enquanto isso, em Campos, os diques que protegem a cidade de Campos contra o Paraíba do Sul não recebem nenhuma obra de reforço ou de melhoramento há quantas décadas, Roberto? Você consegue lembrar quando é que foi feita uma obra de revisão dos diques todos do Paraíba do Sul somente na área urbana de Campos? Porque uma hora dessa as mudanças climáticas vão bater em Campos e vai chegar muita água vindo de São Paulo e Minas Gerais aí em Campos. E esses diques vão estar preparados para essas fases das mudanças climáticas? E parece que ninguém sequer pensou nesse assunto ainda. Fica aí com esse papo de dragar canal para ajudar a produção de cana. Isso é mais antigo que carruagem. Os chineses não. Quando você fala com o chinês, ele está pensando para frente, nunca para trás. Então, Campos tem que... O grupo do Garotinho, que hoje está na prefeitura, tem que parar de fazer política de cágado de pata quebrada andando para trás. Nós temos que ter o projetamento chinês. E isso, se não tiver, mais uma vez, aí eu diria que é caixa. Ok? E não recuperação, ressurreição. O senhor tocou num aspecto aí muito importante, que nessa questão aí, nessa análise que o senhor faz, que pode ser enterro ou pode ser redenção. Mas eu gostaria que o senhor analisasse o resultado da última eleição. Nós tivemos aqui mais de 1/3 do eleitorado campista que não votou. E ninguém. Que não votou em nenhum dos lados.
É um contingente muito grande, que não são pessoas apenas que deixaram de votar por causa da pandemia, que anularam votos. Nós temos um contingente muito grande de pessoas que estão descrentes, que estão desapontadas com a política local, com os políticos locais. O senhor não imagina que possa surgir no decurso dos próximos anos uma crença em um aventureiro numa terceira via ou em uma via alternativa que possa dar jeito, que possa acontecer algo inusitado, tanto para pior quanto para melhor, diante de toda essa descrença? Olha, Roberto, uma coisa que você tem que incluir nesses números é quantas famílias campistas hoje vivem na miséria extrema. Que aí, esse ciclo que nós tivemos 2 décadas de bonança não serviu para resolver o problema da miséria extrema, muito pelo contrário. No final, agora, nesses últimos anos de crise e falta de caixa, o que você teve foi um retorno de famílias que tinham sido resgatadas, e aí tem que falar que o governo Rafael Diniz trabalhou duro para jogar muita gente na miséria extrema com o fim das políticas sociais, mas esse percentual de pessoas que hoje não participam da política, tem que ver se não são exatamente essas pessoas que estão na miséria extrema. E aí você tem uma sociedade que cada vez mais não opera na expectativa da eleição. Aí, como você mesmo disse, pode ser uma via alternativa, pode ser um aventureiro, pode ser alguma outra coisa, mas nesse momento eu diria que o principal inimigo do Vladimir é ele mesmo, tá? E esses falsos amigos que repentinamente apareceram de todos os lados. Gente que até recentemente xingava a família Garotinho, agora repentinamente aparece para tomar cafezinho no gabinete do prefeito. Se eu fosse o Vladimir, filtraria melhor quem entra no gabinete dele para tomar café, tá? Pelo menos as notícias que a gente tem, né, Rob? O cafezinho pode... São cafezinhos caros. O cara vem tomar o cafezinho e entrega uma conta amarga para a prefeitura. Então, é melhor o Vladimir gastar mais tempo modernizando a forma de governar, que ele é pouco que eu conheço do Vladimir, ele é um rapaz com um raciocínio rápido, ele tem ambições muito bem estabelecidas. É bom ele usar porque a gente fala, o sujeito é ambicioso. Não, é bom ser ambicioso, é bom ter uma cabeça que olha para frente, mas não pode fazer política. A prática política também tem que ser moderna, tem que ser compatível com projetos novos para a cidade, não pode ficar caindo nessa história de receber lá no cafezinho aquele cara que até 15 dias atrás estava jogando pedra na família Garotinho. Aí não é questão de não saber perdoar, não saber... Essa história que o Garotinho mesmo fala, não é fazer política olhando para o retrovisor, não precisa hostilizar. Mas é preciso saber fazer uma filtragem, né, o professor? Mas isso é comum, porque o poder atrai muita gente, né? O poder atrai gente descontente, atrai pessoas, atrai adesistas. Isso é comum. Aliás, na cidade de Campos, nos últimos anos, nas últimas décadas, todo mundo esteve a favor, ou melhor, muita gente esteve a favor, contra e depois a favor de novo do garotismo. Isso aí foi um divisor de águas. Então é um vai e volta danado. Professor Marcos Pedrovski, muito obrigado pela sua participação aqui nesse podcast. Continua aí tendo boas férias aí nas montanhas do Espírito Santo. Olha, Roberto, a partir de domingo estaremos de volta aí em Campos. Mas eu só queria dizer uma coisa, o problema é que o Vladimir vai ter que enfrentar, só para encerrar, é que em Campos, ao contrário daquele lema anarquista que se há governo, eu sou contra, aí em Campos muitas vezes a gente tem um outro lema, se há governo, eu sou a favor. E aí, isso é que, como diz o campista, aí dá ruim. Então eu acho que toda essa nossa conversa aqui hoje, eu espero que tenha ficado claro, que eu acho que a gente tem que apostar para que esse governo dê certo. Nós já tivemos 4 anos lamentáveis com o Rafael Diniz. Foi um governo lamentável. Não podemos ter mais 4 anos de governo lamentável, entendeu? Seria muito ruim para a cidade, né, para o município.
Seria trágico. Seria, mas aqui também tem uma outra frase. Além do ai governo, sou a favor, tem também agora somos governo. Então tem essa frase que as pessoas aqui elas costumam repetir sempre após o resultado de uma eleição, né? Mas, professor, muito obrigado aqui pela sua participação nesse podcast e bom retorno aí para a cidade de Campos. Em breve estaremos aí. Um abraço a você, Roberto. Um abraço ao pessoal aí da redação. Muito obrigado. Obrigado a você que me acompanhou até aqui. Até a próxima. Portal View. O mundo na palma da mão. Você acabou de ouvir Direto da redação. o podcast produzido pela equipe do Portal View, a plataforma que traz o mundo para a palma da mão no seu smartphone. Você acessa a plataforma em portalview.com.br. Siga também o canal View no YouTube, no Twitter, Facebook e Instagram. Portal View também está no LinkedIn. Portanto, faça um SCC em 3 escalas. Siga, curta e compartilhe. Até a próxima edição. Direto da redação.